Porém, nesse caso, eu creio que as perspectivas de vantagem que oferecem são muito similares às de C4. Né? Bispo D3. Com a desvantagem que exige um conhecimento da teoria muito mais enciclopédico. Por sua parte, cavalo C3. É a jogada que mais opções nos oferecem transpor a nosso repertório. Porém tem fama de não dar problemas para as negras. E, na prática, as possibilidades de que o negro transponha para a variante da EMA9 são poucas. Bispo E2 é uma interessante jogada, muito flexível, e que permite jogar com C4 ou com o cavalo C3, segundo joguem as negras, porém tem um grave inconveniente para o nosso repertório. As negras podem transpor a dois esquemas: Scheveningen, onde não recomendamos o tratamento com Bispo E2, e por último, C4, a jogada que recomendo. Leva de imediato à formação do anel Maroczy. É um tratamento paciente que contrasta com a maioria das outras variantes recomendadas nesse livro, já que se justifica pela dificuldade de lançar um rápido ataque contra a variante Paulsen. História. Louis Paulsen, 1833-1891, foi um dos grandes jogadores e teóricos do século XIX. De origem alemã, passou grande parte de sua vida nos Estados Unidos, onde começou sua carreira enxadrisca. Um pouco eclipsado, primeiro por Murphy e logo por Steinitz, participou ativamente em um debate das ideias e desenvolveu seu próprio estilo, com uma importante técnica defensiva e, sobretudo, uma inesgotável capacidade de propor novas ideias teóricas, principalmente na defesa siciliana. Muitas variantes desta abertura poderiam levar seu nome, porém finalmente a variante que o leva foi seguramente introduzida por Andersen na década dos anos 50. Paulsen a analisou e começou a jogá-la umas décadas depois, curiosamente, como um refinamento para evitar a variante Ezen, que é E4, C5, cavalo F3, E6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo C6, cavalo B5. Essa variante, Zen. Cavalo B5 exclama. Que havia posto em dificuldades. Na ordem que mais adiante ressuscitaria Taima 9. Mestres da primeira parte do século XX, como Tartakower, a tiveram em seu repertório. Porém, é talvez sua época mais obscura. Ao redor do ano de 1940, começou a estudá-la e jogá-la com êxito um dos pioneiros da escola soviética, Ilya Khan, motivo pelo qual os russos lhe dão esse nome. Pronto se lhe uniram outros teóricos e treinadores famosos, como Koblenz, Fuhrmann ou Swetin. Porém, muito mais importante, começou a ser utilizada por um amplo grupo de mestres de primeira fila da escola soviética, como Taimanov, Tal, Polugaevsky, e um pouco mais adiante dos países do oeste, como o húngaro Lajos Portich. Durante muitos anos, foi uma das armas mais importantes da escola soviética, até que o boom da informação nas últimas décadas do século XX a converteram em uma variante popular a todos os níveis. Ideias. É uma variante tão complexa e de tão ampla história que se poderia encher muitas páginas falando de suas ideias. Porém, podemos resumi-las em duas muito importantes. Primeiro,
Mantendo o peão em D7 durante muitas jogadas, aqui, peão em D7, as negras desanimam quase por completo os ataques relâmpagos das brancas ao contar com uma segunda defesa do peão E6. E além disso, permite sair o bispo de casas negras a posições mais ativas que a clássica E7. O rápido B5, sem um cavalo em C6, que fecha a diagonal, põe uma pressão imediata sobre o peão E4. Até o ponto de que em muitas variantes se considera que o bispo deve desenvolver-se a D3, em vez da mais clássica bispo E2. Para colocar uma defesa segura a dito peão, aqui. A força do contra-ataque B5 afeta inclusive que o desenvolvimento rápido do cavalo branco a C3 seja visto como inexato. Agora veremos uma partida entre John Nunn e R. Smetan, na cidade de Biel, 1982. Aqui John Nunn jogou C4. A posição básica para as partidas. As brancas aproveitam a lentidão da quarta jogada negra para estabelecer o anel Maroczy e cortam pela raiz o molesto avanço B5. As negras têm vários esquemas de desenvolvimento, ainda quase todos começam com cavalo F6. Se cavalo C6, cavalo C3, dama C7, ou bispo B4. C4, cavalo F6, cavalo C3, D6. As negras elegem uma continuação algo passiva. Pode parecer que vão transpor a partida a um lugar ortodoxo. Se produz geralmente na abertura inglesa ou em outras variantes da siciliana, como por exemplo E4, C5, cavalo F3, B6. Cavalo F3, B6. Ou bem, D6. D4, CD4, cavalo D4, cavalo C6, F3, A6. Naturalmente, as brancas têm essa opção
Porém, incluir o estudo dessas variantes multiplicaria o esforço de manter ao dia nosso repertório. E nesta ordem, as brancas podem jogar sem necessidade de F3. E de fato essa parece a melhor continuação. Já que nós elegemos Dama C7. Dama C7. Poderia ser também Bispo B4. Agora cavalo C6 é impreciso por causa de cavalo toma C6. Então a partida continua. Cavalo C3, D6, Bispo E2, Bispo E7. As negras podem tentar adiantar-se e forçar as brancas a jogar com F3, porém não o conseguem. Foi jogado roque e roque. Poderia ter sido jogado B6. Mas as brancas jogariam F4, que exclama. Bispo B7. Bispo F3. Sem necessidade de ter jogado F3. Dama C7. Dama C2. Não, desculpa. Dama E2. Cavalo C6. Cavalo toma C6. Bispo toma C6. Roque. Aqui existe uma variante interessante, que seria cavalo D5. Roque. Torre C8. Cavalo D5, aproveitando o rei no centro. Dama D8. B3. B5. Bispo A3. Com clara vantagem branca. Bispo D7. Torre F, E1. E toma D5. E toma D5, cheque. Bispo E7. Bispo toma D6. Cavalo G8. Dama F2.
Rei F8. Torre toma E7. Cavalo toma E7. Torre 1. Bispo E6. C5. Rei G8. D toma E6. E brancas ganham. Cavalo BD7 é uma outra ordem mais elaborada para transpor para a ingresa. Roque B6. Porém também aqui as brancas jogam com F4. Bispo B7. Bispo F3. Torre C8. Dama E2. Dama C7. B3. Com pequena vantagem branca. Então vamos lá. Roque. Roque. E F4. Essa jogada aqui faz o plano das brancas independente do usado em outras variantes, nas quais são forçadas a uma jogada que não é muito boa, por ser considerada muito rápida, que seria F3. Isso não quer dizer que a partir daqui o jogo seja um caminho de rosas. As negras têm também suas opções, porém a disposição branca é mais agressiva, como poderemos ver. Dama C7. As negras sempre se opõem a E5. Ainda não está claro que seja uma ameaça imediata. Vejamos outras formas de fazê-lo. Cavalo C6. Duvidoso. O cavalo não está bem nesta casa nos esquemas ouriço. Bispo D3. Quer dizer, Bispo E3. Bispo D7. Rei H1. Dama C7. Torre C1. Torre F D8. Dama E1. Pequena vantagem branca. Mainka Snyder Northeast Cup 2001. E além de cavalo C6 temos cavalo BD7, que é uma variante interessante. Essa jogada anima as brancas a lançar G4, porém essa não é uma estratégia sem risco. Bispo F3. Dama C7. Dama E2. Torre 8.
G4. Cavalo B6. B3. Duvidoso. G5, exclama. D5. E5. Cavalo F, D7. C, toma D5. Dama toma C3. Bispo B2. Com muita compensação, porém muito pouco claro. Manka, Graf, Baden-Württemberg, 1981. E temos B6. Duvidoso também. E5. D toma E5. F toma E5. Cavalo F, D7. Bispo F3. Torre A7. Bispo F4. Com clara vantagem branca. Continuando. Dama C7. Bispo E3. Torre E8. Esta jogada, algo misteriosa, porém temática, que situa a torre em frente dos bispos brancos, se repartem as preferências, como B6, torre C1, bispo B7, F5, exclama. O ponto que é agora E6 está mais fraco. E5. Se dama D7, F toma E6, F toma E6, bispo G4, com vantagem branca. Cavalo D5. Dama D8. Cavalo C2. Cavalo BD7, bispo F3, cavalo toma D5, C toma D5, bispo G5,
Num Dicker, Londres, 1983. E agora o próprio Num recomenda dama D2. Bispo tome 3, cheque. E dama tome 3, com pequena vantagem branca. Se cavalo C6, já dissemos que esta não é a casa mais lógica para o cavalo nesta variante. Dama E1, bispo D7, dama G3, rei H8, torre A D1, torre A C8, rei H1, cavalo A5, opa, cavalo A5, E5, exclama, com vantagem branca. Zeimüller, correspondência DBR, 1988. E temos cavalo B D7. Torre C1, G6, F5, cavalo E5, G4, cavalo toma C4, duvidoso, bispo toma C4, dama toma C4, G5, cavalo D7, e cavalo D5, vantagem branca decisiva, segundo a análise de Van der Fiel. Continuando, torre E8, dama E1, cavalo B D7. Não há jogado muitas vezes esta posição com brancas e sempre com resultados favoráveis. Precisamente em outra partida sua, a que segue com bispo F8, dama H4, D6, torre A E1. O plano branco é cristalino, acumulação de forças e ataque ao rei. Cavalo B D7, bispo D3, bispo B7, bispo C2, E5 não serve ainda. Porém, depois da última preparação, é uma ameaça imediata. E5, D toma E5, F toma E5, cavalo toma E5, bispo E2,
Cavalo G6. G6. Se dama toma C4, que interroga. E5. D toma E5. F toma E5. Cavalo toma E5. Torre toma F6. Com vantagem branca decisiva. Com G6. E5 exclama. Cavalo H5. Se D toma E5, que é duvidoso, F toma E5, dama, F toma E5, dama toma E5, que interroga, bispo G5, dama toma D4, dama toma D4, bispo C5, bispo toma F6, cavalo toma F6, dama toma C5, com vantagem branca decisiva. Cavalo H5, cavalo H5, e toma D6, bispo toma D6, F5, com forte ataque. Nuna Giorgio Philipp Drell 1980. Num Giorgio Philipp Drell 1980. Continuando. Cavalo BD7. Dama G3. Num elegeu duas vezes esta jogada em 1982 e conseguiu duas vitórias rápidas. A estratégia é a mesma assinalada no comentário anterior. A acumulação de forças para fazer possíveis as rupturas E5 ou F5 ou EF5 contra o roque negro. Bispo F8. A outra partida continuou. Torre B8. Rei H1. D6. Torre AD1. Cavalo C5, E5, exclama. Sempre o mesmo motivo, né? Aliás, a minha opinião é sempre chato, mesmo sacrificando esse peão, o avanço E5. Cavalo F, E4. Cavalo toma E4. Cavalo toma E4.
Dama H3. G6. Se D, tome 5. F, tome 5. Dama, tome 5, interroga. Bispo F4. Bispo D3. Bispo B7. Cavalo toma 6, exclama. E vantagem branca decisiva. F, tome 6. Bispo, tome 4. Bispo, tome 4. Dama, toma E6. Rei G7. E toma D6. Bispo toma D6. Bispo D4, cheque. Rei F8. Dama F6, cheque. Rei G8. Torre F, E1. Dama B7. Opa. Não é B7 aqui. Dama H8, cheque. Rei F7. Torre toma H7, cheque. Rei E6. Dama toma B7. Com ganho nas brancas. Num Sunier Neto, Wick and Z, 1982. Continuando. Bispo F8. Torre A D1. Cavalo C5. E5. Cavalo F, E4. Cavalo também 4. Cavalo também 4. Dama F3. Exclama. Nesse caso, a jogada temática Dama H3 permitiria a captura do peão E5.
Dama F3. E toma F5. Opa. Dama F3. F5. Que foi o que aconteceu na partida. Cavalo C5 é considerado interessante. E toma F6. Repassão. Cavalo toma F6. E rei H1. Com pequena vantagem branca. As brancas podem fazer uma pausa no ataque, já que se é um assegurado, uma estrutura de peões favorável. G6. Bispo G1. Bispo G7. Dama B3. Opa. Dama B3. Cede a casa F3 para outras peças. Cavalo E4. Dama E3. Cavalo F6. Se D5. Dama B3. Exclama com vantagem branca. Continuando. Dama B3. Cavalo E4. Bispo F3. Cavalo C5. Dama 3. Bispo D7. Torre F1. As peças brancas já tomaram postos idôneos frente aos peões negros. Torre AC8. Duvidoso. D4. Exclama. Cavalo A4. Cavalo tome 6. Exclama. Dama toma C4.
se torre toma bispo crava a torre. Bispo D5. Dama C3. Cavalo G5 cheque. Rei H8. Cavalo F7 cheque. Rei G8. Cavalo toma D6 cheque. Rei F8. Dama toma C3. Cavalo toma C3. Cavalo toma C8. E brancas ganharam.